Filmes live action de desenho é algo que existe há um tempão. Existem os bons, os ruins, os muito medíocrezinhos e os que simplesmente são cinema. Dessa lista imensa de filme tem os live actions que tentam puxar as coisas mais pro realismo. Às vezes dá certo, como o filme do Scooby-Doo, que é uma das melhores adaptações de live actions que já teve, e às vezes não dá certo, caindo no vale da estranheza, como é o caso do outro filme do Scooby-Doo que... Cara, que é isso, velho? Scooby-Doo, tá bem aí, mano? Não renderizou direito? E como recentemente eu fiz um vídeo que comenta sobre um possível novo live action, que é dessa parte que mistura o 2D com a vida real, sendo ele o possível filme do Coyote, ele me lembrou de vários outros filmes de desenho que tem essa proposta de um live action meio diferenciado. E é isso que a gente vai ver hoje, alguns filmes de desenho só que na vida real. Antes de começar eu queria tentar explicar a diferença dos tipos de live action. O primeiro tipo são os live actions de filme que são puxados mais pro realismo. No caso eles tentam fazer um desenho se parecer mais humanizado ou mais realista possível, como é o caso do filme antigo do Garfield, dos Flintstones, do Scooby-Doo e até do Pica-Pau, que, bom, é esse filme aí do Pica-Pau. Mas no vídeo de hoje eu vou falar da parcela de filmes de live action de desenho, em que muitas vezes eles mantêm essa essência 2D ou às vezes 3D do desenho e até criam todo um universo em cima disso, mantendo toda a essência animada do desenho. E é isso que eu gosto, de dar alguma personalidade pro desenho. E eu vou começar logo com um dos meus preferidos aqui da lista, um que eu devo ter assistido acho que umas 10 vezes, que é mais ou menos a continuação espiritual do filme do Space Jam, mesmo já tendo um Space Jam 2, só que ninguém se importa e não foda-se. Eu tô falando dele, Looney Tunes de volta à ação. Cara, como eu posso falar desse filme que simplesmente é genial, velho? Para começar, a gente tem esse cara, o DJ, que aqui é o dublê do Brendan Fraser e ele odeia trabalhar com ele, mesmo um sendo a cara do outro, né? Porque, bom, é o mesmo personagem, então é. Além disso, o DJ ele tem um pai que é ator, que é conhecido por fazer filmes de espionagem, tipo um 007 da vida. Só que acaba que ele realmente é um super espião na vida real, ou do desenho da vida real. Ah, deu pra entender. Mas quem diria, né? O melhor disfarce pra um super espião é ser um ator de filmes de super espião. Só que, pô, é um filme de desenho. Pra isso a gente precisa da nossa famosa dupla, né? Patolino e Pernalonga. Só que aqui o Patolino simplesmente toma um justa causa dos irmãos Warner e é escanteado. Tudo isso pra depois os irmãos Warner ver que eles realmente precisam do Patolino, né? Realmente a vida imita a arte. Cancelar uma coisa, tentando economizar e vendo que cancelando isso, piorou. Parabéns, Warner. Mas, voltando pra história, Pernalonga sem Patolino, a gente sabe que não funciona muito bem. No filme a gente tem duas aventuras acontecendo ao mesmo tempo, até chegar na parte que obviamente eles vão se juntar. A gente tem a saga do Patolino com o DJ, num carrinho meia bomba aí, viajando pra tentar encontrar o macaco azul, que é um artefato que, bom, transforma os outros em macaco. Sim, basicamente ele é um Shengon. E a gente tem a Kate, que é uma diretora da Warner, junto com o Pernalonga, que depois de ela levar as puxadas de orelha, né, dos executivos da Warner, ela tem a missão de recontratar o Patolino. Obviamente um filme não é nada sem um vilão, né, e aqui a gente tem o próprio diretor da Acme. Sim, a Acme, a que produz todas as coisas aradas pro Coyote dar ruim. E esse diretor quer esse macaco azul pra poder dominar o mundo e blá 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 blá. Sim, basicamente porque ele quer. E nesses filmes sempre tem o vilão que quer dominar o mundo. Vocês vão ver mais pra frente nos outros filmes, por exemplo. E eu sei que hoje em dia esse estereótipo de executivo do mal que quer dominar o mundo tá aí nas mídias, só que nesse aqui funciona, porque ele não se leva a sério nem um pouco. E ele fica muito caricato, ou seja, funciona muito bem. Esse filme é uma pedrada, velho, sério mesmo. Não sei como definir melhor ele. O jeito que ele mistura os desenhos 2D com os humanos, criando todo esse universo onde eles interagem entre si, incluindo até essa pérola que é o ator do Salsicha, que fez o live action lá, conversando com o próprio Salsicha e o Scooby. Pô, isso aqui é cinema, velho, pelo amor de Deus. Além disso, toda a ambientação, tu vai vendo que uma cena tem uns personagens no fundo que, tipo, teoricamente não precisava, mas ele tá lá pra aumentar esse universo, pra dar mais vida pra ele. Mas acho que a cereja do bolo desse filme é os desenhos poderem interagir com outras coisas artísticas, como pinturas, desenhos, TV, tudo, ou seja, muita referência. Só que ele não é o único filme que consegue fazer essas interações de desenho com a vida real. Tem
tem outro antigueira aí que eu vi que também faz isso. Mas não vai ser eu que vou estar falando dele. E aí galera, beleza? Quem fala é o Vander. Eu sou artista e VTuber com foco em Pokémon. A convite do meu amigo Nick vim falar sobre essas maravilhas do mundo da animação live action. Continuando, tem um filme aqui que é um tanto na vibe Sessão da Tarde. Sacanagem. Mas as aventuras de Alceu e Dentinho, sim, esse é o nome da adaptação. A galera do Brasil realmente tem uma criatividade muito grande pra dar nome pra filme, né? Bom, se algum de vocês já assistiram esse filme, provavelmente vocês já não se lembram, já que é bem normal, porque ele era bem da temática dos anos 2000, apesar de ter sido reprisado várias vezes na Sessão da Tarde. A história do filme é bem no estilo da Barbie, já que tem aquela mesma temática de dois universos paralelos, da vida real e do mundo dos desenhos, e eles acabam voltando pra esse mundo real no meio do tópico ali pra resolver uma certa problemática. Infelizmente, o desenho do Alceu e Dentinho foi cancelado e acabou entrando em reprise. Isso fez com que a cidade cartoon deles ficasse numa situação pobre e miserável. Pra você ter ideia, na floresta deles só tem toco de árvore, e nem comida, nem nada, nem muito menos prosperidade pra um futuro bom pra eles. Até mesmo o narrador que começa aparecendo no início da história voltou a morar com a mãe por ter perdido o emprego. Aqui a gente é apresentado aos nossos dois protagonistas. O Alceu, que é um alce boomer, basicamente com piadas ruins, e ele acaba sendo muito viajado da cabeça, basicamente o alívio cômico da dupla. E o nosso querido Dentinho, que ele é mais destemido como esquilo voador, mas que acabou perdendo suas habilidades aéreas depois que o programa acabou indo fora do ar. Entenderam? Aérea fora do ar. Em contrapartida, os vilões dos desenhos são praticamente esses três, que mais parecem personagens do mal encarnado. Tipo esse cara aqui, olha mano, não tem como confundir, a cicatriz, tudo, ele é praticamente esse outro maluco. Como pontapé inicial do filme, o trio maligno dá um jeito de ir pro mundo real, onde eles se assumem em forma de humanos. E sim, o fucking De Niro, o ator de inúmeros filmes fodas, ele praticamente tá aqui pra ilustrar como nosso principal vilão. E olha o corte na jaca que ele tá utilizando, mano. Em plenos anos 2000, o cara já tava inventando a nova moda. Inclusive, esses caras meterem da referência do Taxi Drive numa parte simplesmente intancável. Você está falando comigo? Você tá falando comigo? Mas ok, a história é a história mesmo. Esses três querem dominar o mundo controlando as pessoas que assistem o programa deles, meio que transformando elas em zumbi, já que o programa deles é completamente horrível e você queima praticamente todos os seus neurônios nesse processo. O plano deles é basicamente viciar a galera numa fórmula do TikTok, pra passar o dia inteiro vendo Subway Surfer e não ligando pra mais nada que tá ali na tela. E do lado dos heróis nós temos como suporte um agente do FBI, que tem a missão de tirar o Alceu e Dentinho de dentro do desenho pra poder salvar o dia. E juntos chegar com eles pra derrotar o líder vilão, o melhor nome dos desenhos que eu poderia imaginar pra colocar pra ele. Mas aqui vamos chamar como ele de Cicatriz, porque bom, é o Cicatriz. Onde basicamente o filme vai ser uma aventura na estrada, como o próprio Alceu descreve. Onde vai ter umas desavenças aqui e ali, várias explosões, efeitos sonoros completamente engraçados, dignos do programa do Rodrigo Faro. Ele gosta. Inclusive essa agente do FBI é uma grande fã do Alceu e Dentinho e ela tenta disfarçar isso durante a viagem toda pra meio que não dar a ideia de que ela não é aquela agente séria que é perfeita pro caso. Conhece o programa do Alceu e Dentinho? Mas agora a gente tem uma coisa muito séria pra falar, papo retíssimo. Tem uma coisa que ela faz no filme que é uma grande sacanagem. Pode enganar o Alceu e Dentinho, meio que falando que eles estavam indo pra casa do presidente simplesmente pra resolver o problema da floresta. Ela comete uma extrema gafe nesse filme. Ela basicamente engana um guarda pra soltar ela da prisão, que meio que ela acaba indo pra lá porque ela faz bastante besteira durante o filme. Metendo o Miguel pra cima dele falando que eles vão dar um rolê no cinema. E o cara tá todo bobão e apaixonado, já que... Olha esse rostinho bonito, né? Ela simplesmente caga e mete o pé enganando ele, mano. O cara fica plantado por dias, milhares de tempos lá esperando ela voltar. Ai, cara, eu tô junto com você, meu mano. Pô, a gente simpatia nada, mano. A gente babaquice, isso sim devia ser o nome dela. Mas eu acho que, sem dúvidas, a melhor cena de quando a gente tava assistindo foi, basicamente, ter aparecido eles. As duas lendas, Kenan e Kel. Cara, eu não fazia ideia de que eles apareciam nesse filme. Obviamente, o filme, por ser dos anos 2000, é levemente datado. E a energia do filme da Sessão da Tarde é muito grande. Com alguns cortes, efeitos de intervalo, aquele vai e vem. E, principalmente, como já falei, os clássicos efeitos sonoros. Mas a animação pra época até que é bonitinha. E os bonecos interagindo com os humanos dá um tom muito mais interessante de humor. E é bem bizarro que, apesar de eles não virarem formas reais dos outros, e sim terem mantido a característica de como eles eram no desenho. E um detalhe pra vocês é que tem novos curtas do Alceu e Dentinho que eles estão meio que remodelados, fazendo eles parecerem que tiveram uma harmonização facial pra virar CGI. Que me lembra do Tico e Teco. Em homenagem a eles, eu vou até meio que entrar numa forma mais cartoon também. O que falar sobre esse filme com as maiores surpresas da animação live action? Se você é mais velho, provavelmente você já deve ter conhecido essa dupla de outros
dos verões, já que eles tiveram várias participações especiais, como a animação do Pato Donald e o próprio desenho deles, que meio que faz parte dessa temática, mas vamos de volta pro começo. A gente logo de cara é jogado dentro desse mundo sem muita explicação, onde os desenhos convivem normalmente com as pessoas do mundo real, como se eles sempre tivessem existido, e tem todo aquele estilo que me lembra o conceito de Incrível Mundo de Gumball, por exemplo, que eu particularmente adoro. Aqui o Teco vai falar sobre o seu primeiro dia na escola, que é onde ele conhece o Tico, e acredite se quiser, eles não são parentes, nem irmãos, nem nada. Realmente o destino apenas uniu eles dois e eles têm um nome coincidentemente parecido. E meio que eles passam a fazer tudo juntos, se tornando até mesmo os principais do show de talentos da escola, o que fez eles acabaram seguindo ter um interesse na carreira artística e eles acabam sendo reconhecidos no mundo da TV e cinema para finalmente criar o seu próprio programa de aventura, os Defensores da Lei, onde juntos dos seus 3 amigos, cada um cumpre o seu papel como um grupo de detetives. O Tico é o cara aventureiro descolado, o Teco é o bobão de alívio cômico, a Geninha é a moça inteligente que manja das tecnologias, o Monterey Jack é o piloto da turma e o Zipper é basicamente o mascote da galera. Vocês podem até notar meio que tem um elemento Scooby-Doo aqui envolvido. Apesar do seu grande sucesso, o programa vai de comes e bebes no seu 3º aniversário, pois o Teco acaba cansando de ser colocado como o bobão da história e rala fora para tentar estrear o seu novo filme, o 00 Teco. A referência tá um pouco clara até demais. Surpreendendo um total de 0 pessoas, ele acaba fracassando e simplesmente tacando fogo também no programa que a galera tinha. Os anos se passam e a gente acaba acompanhando a vida deles individualmente, que foi do lixo ao luxo. O Tico vivendo como um bom CLT, fazendo seu trabalho numa empresa de seguros e, claramente, esse cara é realmente incrível, porque ele tem tantos funcionários do mês quanto o próprio Bob Esponja. E o Teco acaba vivendo de passado, tentando ganhar a vida com seu trabalho como artista pelo resto da fama que sobrou do antigo programa deles de aventura. E aqui que novamente o filme volta a brilhar, pois nós temos um grande show de referências, com o Power Rangers, que é o Homem-Formiga, o He-Man, o Esqueleto, o Balu do Mowgli, o Lumiere da Bela e a Fera, dentre muitos outros, mas o que realmente chama a atenção é o nosso mano Sonic feio. Mesmo ele sendo aquele modelo inicial que foi divulgado para o primeiro live action do Sonic há muito tempo atrás, que causou um rebuliço completamente na internet. Por incrível que pareça, ele foi uma cereja do bolo para a divulgação desse filme, que realmente fez fazer bastante sucesso por esse motivo. Bem, ao chegar em casa, o Tico encontra sua doguinha e liga a TV para ver as notícias que estão passando, e meio que vão dar um spoiler do rumo da história pra gente. Tá tendo praticamente um desaparecimento de personagens no meio de desenho animado em todo lugar. Nesse momento, ele recebe a ligação de um dos seus manos, o Monte, que tá desesperado para encontrar com ele. Chegando lá, ele meio que vê que o maluco tá completamente acabado, devendo pra agiota, da pesada, fedendo a queijo sujo e qualquer outra coisa que você possa imaginar de pior. E mais uma vez, o destino une Tico e Teco, pois Monte acaba sendo raptado por essa galera do mal, onde eles vão ter que bancar o grupo de detetives, só que dessa vez na vida real. A trama é bem interessante e a gente acaba esbarrando no Peter Pan, que é o vilão principal da história, que conta sobre ele ter sido descartado após ter ficado mais velho no mundo dos filmes. E agora ele quer ser o manda-chuva, utilizando esse esquema de agiotagem para piratear os desenhos para ele. E através de uma máquina bizonha alterar completamente as características deles, que ficam praticamente irreconhecíveis, e depois disso fazendo com que eles trabalhem em produções de cunho duvidoso. E uma sacada completamente genial, não tem nem como falar que eles não fizeram piada com tudo nesse filme. Tem várias reviravoltas, mas eu vou evitar falar muito sobre aqui, já que eu recomendo demais vocês verem esse filme, que inclusive é bem recente, e acaba brincando com várias pautas bem atuais. De fato é uma experiência muito divertida, com esse foco nas misturas de elementos de estilos 2D e 3D, além das incontáveis referências de personagens que você vai poder encontrar caso você pause bastante esse filme. É um prato cheio pra quem curte esse tipo de referência e no mínimo daria um vídeo de 3 horas pra falar sobre todas elas. É um prato cheio pra quem curte isso, assim como o nosso saudoso Space Jam, talvez o primeiro filme que eu vi desse assunto de live action 2D que mistura arte, criatividade e muita loucurada, onde o futuro da humanidade depende de um jogo de basca pegadíssimo entre os manos Looney Tunes contra os monstros randolas aí. Porém, com uma pequena grande ajuda do astro da NBA, Michael Jordan. Sim, isso mesmo, a lenda do basquete Michael Jordan. Cara, esse filme por si só é uma pedrada, trazendo os Looney Tunes interagindo com as pessoas no mundo real e desesperados pra ganhar, por causa que, pô, eles apostaram num jogo de basca que quem perdesse iria trabalhar num parque de diversões meia bomba pro resto da vida. E por isso eles pedem a ajuda do grande astro do momento, né, Michael Jordan, que tava aposentado, só jogando golfe, e pra piorar, os monstros ainda roubam as energias de vários jogadores famosos na época, deixando eles dessa forma aqui. Esse filme tem tanta coisa legal, seja no estilo de arte, a ideia de aproveitar os personagens dos Looney Tunes, todas as piadas, já que, pô, esse filme, ele só surgiu por causa de uma propaganda que o Michael fez junto com a Nike na época, então,
Porém, infelizmente eu vou ficar devendo pra vocês todas as explicações e referências ao mundo do basquete que tem no filme, coisa pelo simples fato de eu não saber, não faz parte de mim isso. Além disso, eu meio que estaria sendo meio repetitivo falando dele, já que tem a mesma essência praticamente do primeiro filme que eu falei no vídeo, que é dos Looney Tunes. E também tem muitas referências de coisas dos Estados Unidos que a gente não tá ligado muito e, bom, a gente meio que caga pra isso, né? E é por isso que eu decidi fazer a minha versão do Space Jam, uma versão abrasileirada da coisa, como se o filme tivesse sido feito em terras tupiniquins. Eu estou falando dele, o jogo do século, Space Foot. E nessa versão do filme, a gente teria o pessoal da Turma da Mônica em mais uma aventura padrão de Cebolinha tentando bolar um plano aqui pra pegar o coelho, quando do nada um grupo de bichos, que vai ser os monstros lá do Space Jam normal, porque bom, o objetivo deles vai ser o mesmo, sequestrar, né, o pessoal da Turma da Mônica, e eles fazem a mesma proposta pra eles. E já como o Cebolinha é poucas ideias e pelos monstros terem pernas pequenas, ele desafia ele pra um jogo de fute. E fala: quem vai ser o maior egoísta vai ganhar essa partida. Só que acontece óbvio, né? Os monstros trapaceiam e roubam a energia futebolística de vários manos do fute que estavam em alta naquele tempo, como o Tafarel, o Cafu e principalmente Ronaldo, que no caso nessa época ele tava imitando o corte de cabelo do Cascão, deixando o mano de cara. Pra contornar essa situação, o Cebolinha bola mais um dos seus planos infalíveis. Se os monstros roubaram o fute dos manos mais fodas da época, eles precisavam recorrer a outro cara mais habilidoso ainda. E só tinha uma lenda possível para ajudar eles nesse problemão. Alguém que já estava aposentado há um tempo do mundo do futebol, tentando relaxar, investindo sua carreira em um campeonato de bocha ali, outro aqui. Porém, dentro dele, algo dizia que ele ainda tinha um gás para gastar no futebol. Eu tô falando dele, do rei Pelé. Isso mesmo. Nessa história, o Pelé seria recrutado pela Turma da Mônica para ajudar eles nesse jogo tão importante. E mesmo ele não querendo no início, depois ele cedeu e fez uma das partidas mais bonitas de futebol do século, com vários personagens da Turma da Mônica substituindo ou fazendo defesas milagrosas, onde no final, depois de um passe incrível da Mônica, Pelé faz um gol de bicicleta, ganhando o jogo e salvando todo mundo. Bom, esse aqui é só um preview do que eu pensei que poderia ser o Space Foot, dependendo até dá pra trazer um vídeo mais detalhado, né, falando das jogadas e tudo, como seria a mistura do 2D com os personagens na vida real, mas obviamente com tudo um teor meio infantil e cômico, né, igual o Space Jam original. Mas eu só falei disso porque, pra não ser repetitivo falando do Space Jam, que é mais ou menos a mesma coisa lá do filme do Looney Tunes de Volta em Ação. Só que, véi, só por esses exemplos vocês conseguem perceber meu ponto, né? Tipo, não é que eu quero criticar os live actions, que é mais realista. Tanto é que tem alguns que são fodas pra caralho, como o do próprio Scooby-Doo aí, feito pelo James Gunn. E até o filme dos Flintstones, que, pô, é muito bom. O problema é quando o pessoal caga pra autenticidade e personalidade dos filmes, pensando só no dinheiro. Que é o que a Disney vem fazendo, né? Cada vez mais filmes sem alma, sem expressão nenhuma. Ou pior, quando é festival de CG ruim, que mais aparece algo normal renderizado, ficando naquele vale da estranheza que tu não sabe se é real ou não, só sente que algo tá de errado, sabe? Inclusive, se vocês quiserem dar um bisu num vídeo que fala mais da parte de fazer mesmo esses efeitos, como que faz, tem esse vídeo do Gaveta que explica direitinho, que é a visão da edição dele, que é algo que foge do meu conhecimento. Inclusive, tem vários outros filmes únicos que trazem essa essência que eu tento passar pra vocês, a do 2D na vida real, como o filme recente do Tom e Jerry, ou o precursor disso tudo, que se eu não me engano é o primeiraço que saiu, que é o filme do Roger Rabbit, que consegue fazer essa mesclagem de vida real e de desenho perfeitamente. Inclusive, é o filme onde os caras desafiam a lei do copyright, velho. Tem uma briga de piano entre o Patolino e o Pato Donald, cara. Sério. Mesmo sendo de 88, velho, ele mantém a essência e é muito bom. Tendo dito isso, brigadão por terem visto até aqui. Obrigado também ao Wander por ter colado no vídeo. Pra quem curte o canal dele, ele é focado em Pokémon e traz os mais diversos conteúdos diferenciadíssimos. Inclusive com ele que eu vi pela primeira vez o filme do Tico e Teco. E achei simplesmente genial aquilo lá. Selo pedrada de qualidade. Brigadão aí, galera. E até o próximo vídeo. Valeu.